Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de aprendizado e do estudo do nosso Evangelho. Então, para nós iniciarmos o trabalho da noite de hoje, a mensagem para o dia 15 de dezembro diz assim: a vitória é possível. Ela está à sua frente, chamando você. Para tocá-la, preencha-se de vontade, esperança e ponha-se em ação. Tenha por meta uma vida melhor e acredite que se realizará. Se assim a idealiza, se crê e se esforça, ela já está entrando em você. Creia poder que você poderá. A vitória se aproxima quando você sente que já a está obtendo. Sempre existem caminhos para os que têm real vontade de chegar ao seu destino. Quem sabe aonde quer chegar, descobre os caminhos por onde ir. Então essa mensagem ela é uma indicação de que tudo depende de nós. Da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa atitude, do nosso querer. Quando a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho leva a lugar nenhum. Agora, quando nós temos um objetivo claro, definido, aí sim a gente constrói essa vontade, desperta ela em nós e busca o caminho para chegar aonde nós queremos. O Espiritismo nos ensina e deixa claro em todas as lições que tudo é uma questão nossa. É a minha vontade, é a minha escolha, é a minha atitude. Às vezes isso assusta, porque quando eu digo sou eu não posso botar culpa em ninguém mais. Foi a minha escolha, fui eu que decidi. Então, se isso serve para as coisas boas, também serve para as coisas ruins. Mas vamos focar naquilo que é bom, na nossa vontade, na nossa esperança. Nós estamos finalizando o ano de 25. Nós podemos analisar o que foi que eu fiz nesse ano. O que foi bom, o que foi menos bom. E definir metas para a vitória, porque ela é possível. Quando eu defino, escolho e quero, o caminho aparece. Então, com essa certeza, eu convido os irmãos para a nossa prece inicial, pedindo a Deus Pai que nos intua, nos abençoe e coloque a força e a coragem para buscarmos vencer as dores, os dissabores, os medos, as inseguranças e tudo aquilo que nos aflige. E que no lugar desses medos possamos transformar-nos em pessoas determinadas, que buscam e acontecem. Que possamos seguir o caminho correto, o caminho que nos ilumina e nos faz crescer e evoluir. Te pedimos, Senhor, que nos intua e nos abençoe sempre. Intua e abençoe especialmente hoje a Cleci, que vai trazer a mensagem do Evangelho para nós. Te pedimos, Senhor, que fique conosco agora e sempre. Que assim seja. Desejo uma boa noite a todos. O Evangelho hoje é a continuação do capítulo 27, que nos fala sobre pedir e obtereis. Hoje é o item 5 a 8, que fala sobre a eficácia da prece.
Eu vou fazer a leitura do Evangelho agora para depois comentar. Então, nos diz assim, uma passagem de São Marcos, no capítulo 16, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Então, Kardec vem nos trazer uma explicação. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo, encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, sem cogitar de evitá-los. Não devera ter procurado desviar o raio. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia. A vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam e aos demais consequências subordinadas ao que ele não faz ou não. Consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Há, pois, devido à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento, sobre a qual se funda o mecanismo. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se lhe o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que lhe fará surgirem os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer uso das faculdades que possuem. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo esforço. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, ele cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia
de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia que eu tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda! O acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não ter me deixado me abater. Mas dirão-nos: por que o bom Espírito não lhe disse claramente: segue este caminho que encontrarás o que necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, ele ia convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar-se a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa é a razão por que o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Então, é interessante essa passagem do Evangelho hoje, que nos fala sobre a eficácia da prece. Então, a doutrina espírita ensina que a prece é um importante instrumento de conexão com o plano espiritual. No entanto, para a gente compreender a eficácia da prece, é necessário entender o significado mais profundo e no propósito desse ato de fé. A prece no Espiritismo, ela vai bem além de um simples pedido ou de um ritual. É um diálogo com o nosso Pai. Orar é conversar com Deus. Então, quando feita com convicção, com sentimento puro, a prece tem o poder de elevar o nosso espírito, promover a introspecção, de voltar para si, a reflexão e trazer a serenidade necessária para enfrentar os desafios da vida. O Espiritismo também nos esclarece que somente é concedido o que está em harmonia com as leis divinas e que contribui para o nosso crescimento espiritual. Então, é como o Evangelho, como eu li há pouco no Evangelho, onde ele nos diz que muitas vezes nós fazemos pedidos ao nosso Pai como se nós fôssemos crianças. Então, nossos pais terrenos também negam aquilo que não é possível para o filho, que não vai ser para o lado do bem. Da mesma forma, nós também não recebemos aqueles pedidos que irão nos fazer sofrer mais e nos comprometer. Então, só recebemos o que nos leva para o nosso crescimento espiritual, nos faz refletir sobre a natureza de nossos pedidos e aceitar que, por vezes, o que desejamos pode não ser o melhor para nós, ou não ser o momento adequado de receber. Então, o ser humano em geral, pela sua imaturidade espiritual, vê só o presente, não percebendo a importância de determinadas coisas no seu viver para o seu progresso. E Deus sabe o melhor que é para cada um de nós, sabe das nossas necessidades. Então,
A oração do Pai Nosso nos traz uma questão muito importante. Seja feito a vossa vontade. Então, quando nós fazemos uma oração, fazemos um pedido, teríamos a humildade sempre de pensar nesse sentido, que seja feita a vontade do Pai. Muitas vezes nós podemos fazer orações bem egoístas, pensando só em nós. Tem aquela situação, muitas vezes se coloca, se eu ganhar na loteria, Deus me ajuda a ganhar na loteria que eu vou ajudar todo mundo. Ou com a metade eu ajudo, sim, a outra metade eu já estou com 1000 planos, né? E de repente se eu ganhar eu me esqueço da outra metade, de ajudar os necessitados também. Então, nós somos muito egoístas na prece. Então, através da prece, o que Deus nunca recusa é o auxílio dos seus mensageiros no fortalecimento da nossa coragem, paciência, resignação. Eles nos auxiliam nos inspirando ideias para a resolução do problema que aflige, dando-nos a possibilidade de vencer as dificuldades, obtendo o mérito do seu crescimento espiritual. Ganhamos mais experiência, de maior fortalecimento para os desafios que virão, enquanto o espírito imortal não completar seu desenvolvimento. Quando nós estamos reencarnados, nós temos o véu do esquecimento. Nós não lembramos o que nós vivemos na encarnação passada, que aprendizagens nós já construímos. Porque as dificuldades que nós passamos nunca são castigos de Deus, são sempre oportunidade de aprendizagem. É que nem nós imaginarmos uma criança que vai para a escola, a necessidade lá do aprender, do estudar, da prova, da recuperação, não é castigo, é oportunidade de aprendizagem. Então, da mesma maneira estamos nós aqui no planeta Terra, oportunidade de aprendizagem. E aquilo que nós não aceitamos da melhor forma, nós vamos bem na compulsória. Então, quando nós falamos em expiação, eu escutei uma palestra esses dias, eu achei muito interessante. O que é expiação? É eu me colocar no lugar do outro. Se nessa encarnação eu fiz o mal para os outros, eu não me toquei pelo sentimento de imaginar a dor que ele passaria, na próxima encarnação eu venho no lugar daquela situação. Então vamos pegar um exemplo assim, eu vim numa situação financeira privilegiada, aprendizado, é prova difícil. Mas nessa oportunidade, então, que eu estou favorecido pelos bens materiais, eu não consigo olhar para o necessitado, eu fico humilhando, ele me pedir alguma coisa, eu vou dizer, vai trabalhar, faça como eu. Nada me toca. Na próxima encarnação, eu vou vir como uma pessoa pobre de bens materiais, que tenha que pedir ajuda, que tenha que sair mendigando. Para quê? Castigo? Não. A aprendizagem. De eu saber me colocar no lugar do outro. Isso é expiação. Me colocar no lugar do outro que eu machuquei, que eu feri, que eu humilhei, que eu não respeitei. Então, como já foi falado, a prece, conforme explica a espiritualidade, os espíritos de luz, que a doutrina espírita, ela é toda baseada em cima dos ensinamentos que os espíritos de luz nos trouxeram, é um chamamento que permite que o homem entre em contato com o universo espiritual, através do poder do pensamento. Então, já foi falado muitas vezes aqui, explicado, que a prece, o poder da prece está no nosso sentimento, no poder ou no pensamento elevado, mas que a gente tem o pensamento elevado, ele tem que partir do sentimento. Não são as palavras que nós proferimos que fazem o diferencial. Não, é o que nós sentimos. Então, pela oração, pelo pensamento, nós direcionamos o pensamento
uma corrente fluídica se forma, tornando possível a comunicação e a transmissão de intenções. Contudo, a força dessa conexão é proporcional à intensidade do pensamento e da vontade com que nós oramos. Então entra de novo aquela questão, o nosso sentimento, o nosso pensamento, a vontade que eu tenho de auxiliar o nosso próximo. Então os espíritos captam essa nossa prece, independente de onde eles estejam. Então, por ali nós podemos compreender que o universo espiritual está sempre acessível, não importa onde nós estamos, e não importa onde os espíritos estejam. Então eles captam fugiu a palavra agora. Essa frequência, eles captam essa frequência e captam a nossa oração, o nosso pedido. Então, a mesma corrente fluídica, a rede fluídica, eles também transmitem inspirações para nós. Pela comunicação, inspirações como foi a passagem aqui do Evangelho, aquele que caiu se achou perdido no deserto. Então ele recebeu, mas aí vai da humildade de você reconhecer que existe um Deus acima de tudo que pode te auxiliar, ou você numa situação de orgulho e egoísmo achando que tu é superior a tudo. Então, pelo ato de orar, de rezar, nós recebemos o apoio de entidades benevolentes. Elas nos influenciam positivamente, fornecendo-nos intuições, inspirações necessárias para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Todos nós passamos, todos nós. Então, também é importante que a gente tenha o entendimento da responsabilidade individual. Se alguém compromete a própria saúde por meio de excessos, não pode simplesmente esperar que a oração reverta as consequências dos seus atos, sem um comprometimento pessoal com a mudança de hábitos. Então, eu tenho um vício que eu sei que me faz mal, vamos pegar assim, comer em exagero. Não basta eu ficar rezando e pedindo para que Deus me ajude, que Deus me retire esse vício, essa dificuldade. Eu tenho que fazer a minha parte, isso em todos os sentidos. E Deus deu a todos nós o livre-arbítrio. Então carregamos a responsabilidade pelos nossos atos, e pelo mérito inerente à seleção entre o bem e o mal. Então todos nós temos o livre-arbítrio e por ali nós decidimos por qual caminho que nós vamos. Então aquela ideia de que basta eu pedir e eu recebo, não, Deus vai nos oportunizar, mas sempre dentro da escolha. Claro que tem situações que na encarnação nós temos que passar e elas não podem ser tiradas de nós pela prece. São aprendizagens que nós vamos passar e essas são situações que nós vamos realmente viver. Mas o que nós podemos pedir pela prece? Força, coragem, persistência, resignação. Então a prece é um suporte, mas ela não resolve as nossas questões, como num passe de mágica. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Ela não tem o condão de desviar os infortúnios automaticamente. Então, a doutrina espírita nos ensina que ao pedirmos com fé, seremos atendidos no que concerne à iluminação para fazer escolhas sábias e morais, tal como assegurado pelas palavras, pedi obtereis. Então, como já coloquei, não é pelas palavras bonitas ou extensas que nós recebemos auxílio quando nós fazemos uma prece, mas sim pela pureza da intenção e a firmeza da fé de quem ora. Então,
Orar é conversar com o Pai, com Deus. Então é importante, é interessante que se faça uma prece espontânea, que se converse com Ele, que se relate o que está te afligindo. Isso é uma questão de humildade. Humildade. E quando nós rezarmos em grupo e todos estão direcionando o pensamento na mesma situação, pedindo auxílio para uma pessoa ou por uma paz no mundo, ela tem mais valor ainda porque junta forças. Então, quanto mais o homem cresce em espiritualidade, mais aprende a pedir a Deus o amparo, a proteção, a sabedoria, o discernimento, não criando soluções que possam gerar consequências muitas vezes mais graves e dolorosas. E quanto mais evoluído, ora mais para agradecer do que para receber, e mais pelos outros do que para si. Então, quanto mais evoluído, nós já conseguimos fazer as nossas preces pedindo por todo o planeta, por todas as pessoas. Não basta que a minha casa esteja bem, ou que na minha área chova. O importante é que todos recebam as bênçãos da chuva, da proteção. Então, a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, e Ele ensinou quando os discípulos foram até Ele e pediram a Ele que eles os ensinassem a rezar. Então, Ele ensinou o Pai Nosso, a oração muito linda e completa. Então, a quem devemos elevar o nosso pensamento quando nós fazemos oração? Pai Nosso. Nada acontece sem a permissão de Deus. Eu posso pedir pelo anjo guardião ou por um santo que eu confio, um espírito de luz. Nada, porém, acontece sem a permissão de Deus, como tantas vezes já se viu, e nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, nenhum espírito de luz pode nos acolher, nos auxiliar, se aquilo não está dentro do projeto da autorização de Deus. E o que vamos pedir ao Pai? Podemos pedir muitas coisas, mas que a gente possa terminar sempre a prece: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso nos mostra, isso nos coloca como filhos submissos aos desígnios do Pai. E que Ele permita também que só recebamos aquilo que seja para o nosso crescimento espiritual, para a nossa evolução. Então era isso que eu tinha para colocar, e aqui no último parágrafo fala assim: se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvera dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo o perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. Então isso se refere, tem uma passagem na Bíblia que fala sobre essa passagem onde Tobias fez uma viagem e passou muitas dificuldades, mas estava um anjo com ele. Então, da mesma maneira como nós temos um anjo da guarda, se ele se fizesse visível, que nós pudéssemos saber que ele está ao nosso lado, nos auxiliando, será que nós não iríamos nos acomodar, deixar tudo por conta dele e não fazer a nossa parte? Onde estaria o nosso crescimento e o nosso merecimento? Então, pedi, obtereis, tem um entendimento amplo. Mas também diz assim: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, eu tenho que fazer a minha parte. Que nem o moço do deserto, não adianta eu ficar deitado, chorando, ou pedindo que os anjos me tragam água. Não, eu tenho que me levantar e sair em busca. Então, que a gente possa
refletir sobre isso e que Deus nos abençoe. Sim, seja. Queremos agradecer a Cleci por nos trazer esse esclarecimento e essa mensagem sobre a prece. Sempre que nós falamos em prece, em rezar, em orar, nós podemos entender que oração é orar com ação, é rezar e agir. A mensagem que fala que a pessoa caiu, desfaleceu no deserto e esperou que Deus ou um anjo lhe levasse água. Simbolicamente nós podemos entender que eu sento, faço uma reza e espero que Deus me traga as coisas nas mãos. Nós já temos entendimento para saber que isso não acontece. Nós vimos no início a mensagem inicial que diz que a vitória é possível desde que eu queira, que eu deseje, que eu corra atrás. A prece, a oração, a ação me movimenta, me move, me faz buscar. Mas eu tenho que querer. Eu preciso ter, como a Cleci colocou, força, vontade, coragem, e me resignar quando aquilo que eu desejo, do jeito que eu quero, quando eu quero e como eu quero, não acontece. A Cleci também coloca que no Evangelho diz que nós rezamos a Deus como crianças. Nós que somos pais e mães, sabemos que se nós dermos para os nossos filhos tudo aquilo que eles desejam, no momento que querem, nós podemos estar causando um grande mal aos nossos filhos. Então, se nós, que ainda ignoramos tanta coisa, vivemos nesse mundo ainda tão imperfeito, já sabemos e já amamos os nossos filhos e sabemos que tem coisas que eles podem e outras que eles não podem ter no momento que querem, imaginem Deus, como não cuida de nós. Mas Ele também não vai vir aqui, primeiro puxar minha orelha porque eu estou indo para cá. E segundo, dar nas minhas mãos, não, ela está indo para esse caminho, eu vou dar. Eu primeiro de tudo preciso querer e merecer. E se não for bom para a minha evolução, para o meu propósito dessa encarnação, eu posso chorar, espernear e não vai acontecer. Por amor e bondade divina. Então, quando eu rezar, sempre que seja feita a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim, muito mais do que eu. Então, assim, sabendo o que é uma prece, vamos fazer a nossa prece. Uma prece íntima, porque a boa prece não é aquela que tem longas palavras, é aquela que tem bons sentimentos. E assim, então, eu convido os irmãos para que nós, com bons sentimentos e com o desejo das boas ações, possamos agradecer ao Pai pela oportunidade que nós temos desses conhecimentos que nos chegam. Que nós possamos agradecer sempre por aquilo que estamos fazendo e compreender o que não devemos mais fazer. Também através da prece e do bom sentimento queremos pedir ao Pai que o nosso anjo nos acompanhe sempre e que, segundo a Tua vontade, Senhor, Ele possa nos auxiliar, nos intuir e nos guiar. E que nós possamos, através das bênçãos, entendê-lo e seguir o bom caminho. Queremos te pedir ainda, Senhor, que abençoai e iluminai a todos os irmãos que ainda não te conhecem e não sabem do teu amor divino, não sabem o quanto é importante
ter Deus no coração. Que essas pessoas sejam despertadas e comecem a compreender e a mudar sua maneira de seguir a vida, a sua conduta. Queremos te pedir ainda aos nossos irmãos que estão doentes do corpo e do espírito, que sejam abençoados e recebam aquilo que mais precisam. Te pedimos ainda pelos idosos nos asilos, pelas pessoas nas prisões, pelas pessoas nos hospitais e por todos os trabalhadores desta casa. Que cada um receba o amor, a intuição e o desejo de seguir, aprendendo e compreendendo o seu propósito. Te pedimos ainda que fluidifique a água e ilumine os passistas, para que o trabalho da fluidoterapia seja um bálsamo para todos que receberem. E por fim te pedimos, Senhor, que a nossa ação seja para o bem e que fiques conosco, agora e sempre. Que assim seja.